Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Fator. Hoje eu vou contar para vocês como foi o fundo Fator Portfólio Plus no mês de julho de 2022. O fundo Fator Portfólio Plus no mês de julho teve uma alta de 0,87%, tá? Isso representa mais ou menos 85% do CDI. No ano de 2022, o Fator Portfólio Plus já acumula uma alta de 9,15%, tá certo? E os principais responsáveis aí pelo ganho no mês de julho foram os fundos globais. Tá? Individualmente falando, o Nordea Alpha 15 foi o maior contribuidor para o Fator Portfólio Plus, com uma alta aí de 6,03%, correspondendo aí 582% do CDI. Tá? Além disso, o MAN AHL Target Risk foi o segundo maior contribuidor aí para o mês, para o fundo, com alta de 5,55%, correspondendo aí 536% do CDI no período. Tá? Por último, ainda vale mencionar a Capitalo, tá? O Capitalo Capa, que também contribuiu aí, positivamente para o fundo no mês de julho, com alta aí de 2,20% e representando 213% do CDI. No ano, os principais contribuidores continuam sendo aí o Gávea Macro, o SPX Nimitz e o Verde, tá? Os três fundos que mais contribuíram. O Gávea fechou o mês de julho com uma alta de 13,76% no ano, tá? Representando 211% do CDI aí nesse ano de 2022 até agora, até o final de julho. O SPX Nimitz também fechou o mês aí com alta de 20,07% no ano inteiro, né? Fechando o mês de julho, contabilizando o ano. Isso dá um acumulado de 308% aí, do CDI nesse período de 2022. E o Verde na mesma linha aí com uma alta de 9,21% no ano, representando 142% do CDI no período. Durante o mês de julho, nós alteramos aqui um pouquinho a composição, bem pequena, tá? Quase nada de alteração em relação aos outros meses. A gente reduziu a posição de caixa de 8% para 4%, e a gente aumentou um pouco a exposição no SPX Nimitz e no Ibiúna Red STH. Tá? Do lado da atribuição de resultado dentro dos fundos, a gente pode destacar aí os principais contribuições positivas, o book de moedas, tá, dos fundos, principal de todos os fundos, principalmente as posições compradas em moedas de países desenvolvidos contra o euro ou até de algumas emergentes. Tá? Obviamente, isso aqui impactou muito positivamente os fundos macro aqui locais, então o Capitalo se beneficiou disso, o Gávea se beneficiou disso, e outros fundos também. Só que do outro lado, tá, a gente teve aí as posições compradas em bolsa, que também foram positivas, tá, em contribuição, né, porque subiram. O Capitalo Capa também se beneficiou disso. Agora, do lado negativo, o principal detrator foram as posições tomadas em juros, tá? Tomadas na taxa aí de juros de países do G10. Afetaram bastante o portfólio da SPX Nimitz, afetaram o portfólio do Ibiúna STH, que fazem parte aí do núcleo de alocação que a gente tem aqui no fundo. Tá certo? Só vale destacar que, apesar dos fundos internacionais terem subido bastante, a parcela, né, de fundos internacionais que a gente pode ter aqui no Fator Portfólio Plus é até 20%. Então, a gente está com de fundos internacionais e qualificados. Então, o SPX Nimitz, o MAN HL e o Nordea Alpha 15 são os três fundos que completam essa gama aí de 20% de fundos que tem uma exposição maior internacional ou que são para investidores qualificados. Tá? Então, por mais que eles tenham uma alta super expressiva, eles não têm posições tão grandes assim em relação ao resto do fundo. Tá? Mais ou menos 5% cada um, e o SPX Nimitz tem quase 10%. Do lado do cenário, tá? A gente, né, continua vendo aí um macroeconômico global está bem desafiador, continua desafiador, não mudou muito do ponto de janeiro, fevereiro para cá. Os índices de atividade econômica são uma das poucas coisas que começaram a indicar aí um pouco mais para baixo, isso, né, de uns 3 meses para cá. Então a gente tem visto, né, os índices de atividade econômica se deteriorando, os índices de confiança, né, ou seja, duas coisas que a gente olha, né, para o futuro, estão se deteriorando. Tá? E as pressões inflacionárias ainda continuam altas. Tá? A grande dúvida, e a gente tem visto isso nos preços dos ativos dos mercados, se a deterioração econômica vai continuar tão forte a ponto de reduzir as pressões inflacionárias, ou se a deterioração econômica e de índice de confiança não vai se reduzir tanto assim, e as pressões inflacionárias se manterão. Por enquanto, todos os gestores que a gente tem na carteira, a grande maioria, acredita que as pressões inflacionárias continuarão fortes, independentemente do cenário, e que os índices de atividade econômica, os índices de confiança devem moderar mais um pouco ainda para frente.
ainda ninguém está falando em recessão ou em atividade super forte, ou seja, está todo mundo ainda olhando para os índices e acreditando que a atividade vai moderar, vai dar uma desacelerada, mas ninguém ainda 100% comprado ou com numa visão de deterioração econômica a ponto de chegar numa recessão, ainda. Tá? Então essa discussão é o que mais está impactando aí a dinâmica dos mercados, tá certo? Então foi isso no mês de julho, o fundo, né, indo super bem, no ano, né, acumulando 9,15%, com uma volatilidade super baixa, aí a gente está com uma volatilidade histórica aí de 3,5% mais ou menos. O nível da capacidade de risco dos fundos que a gente aloca está super baixo também, né, por conta do cenário, então a maioria dos gestores mantendo mais ou menos de 20% do total possível de alocação de risco que eles podem ter, né, de nível de risco alocado. Então a gente acha ainda para frente, né, os fundos estão bem posicionados para um cenário bem desafiador que a gente tem pelo menos para os próximos 12 meses, tá? Inclusive para o Brasil, né, que a gente ainda tem eleições ainda até o final do ano, que deve gerar um pouco mais de volatilidade. Então, por hoje é só. Não esqueça aí de seguir a Fator nas redes sociais, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Até o mês que vem. Abraço. Tchau, tchau.